A teologia de Paulo. Aula 3. Principais tendências nos estudos paulinos. Introdução. Uma das melhores estratégias para entender as principais questões relacionadas com a teologia paulina é fazer um histórico, ainda que breve, das influências nos círculos acadêmicos que produziram mudanças nos estudos paulinos. Fazer este histórico é também perceber a relação inseparável entre os pressupostos do estudioso quanto à Bíblia, inspiração, unidade, inerrância, e suas conclusões acerca da teologia de Paulo. Nesta aula esboçaremos as principais linhas de interpretação ao pensamento de Paulo, até o presente momento. É preciso lembrar que este esboço é bastante sintético e resumido. Os que desejam estudar mais detalhada e profundamente a história dos estudos paulinos, devem consultar os inúmeros livros já publicados sobre o tema. E a Reforma. Paulo, pregador da salvação pela fé somente. Foi especialmente Martinho Lutero quem deu um rumo definido aos estudos sobre Paulo durante a Reforma Protestante do século XVI. Isto ocorreu através da interpretação que ele deu à carta aos Romanos. Lutero havia passado por uma experiência de conflito interior com sua consciência, buscando a justificação de seus pecados por meio das obras meritórias oferecidas pelo catolicismo de sua época, até entender que a justificação é mediante a fé em Jesus Cristo. Isto fez com que ele percebesse com mais clareza o ensino de Paulo sobre a justificação pela fé na carta aos Romanos. Lutero chegou a entender que esta doutrina não somente era o maite da carta aos Romanos, mas também do resto do Novo Testamento. Esta foi, em linhas gerais, a abordagem dos reformadores quanto à teologia paulina. Seu centro era a doutrina da justificação pela fé. Essa abordagem predomina nos círculos reformados até nos dias de hoje. Segunda, a pós-reforma. Paulo, o homem do espírito e da ética. Após a reforma, alguns movimentos contribuíram para mudanças, nem todas muito positivas. Debaixo da influência do pietismo, o centro da teologia de Paulo passou a ser o processo de salvação individual e a santificação. O centro deslocou-se do aspecto forênsico e legal, justificação, para aspectos mais pneumáticos e éticos da pregação de Paulo. O pietismo, sendo uma reação à ortodoxia morta, enfatizou mais os aspectos práticos e espirituais da pregação de Paulo. A mensagem do apóstolo passou a ser entendida mais em termos do seu ensinamento sobre o Espírito Santo e conduta ética. O contraste espírito e carne, tão frequente em Paulo, era entendido mais em termos éticos, espírito como sendo o Espírito Santo ou a natureza regenerada do homem e carne, referindo-se à natureza decaída do homem. Terceira, o racionalismo. Com o surgimento do iluminismo e a influência do racionalismo na teologia, os estudos de Paulo passaram por mudanças significativas. Algumas linhas surgiram debaixo da influência do racionalismo, procurando entender e sintetizar o pensamento de Paulo partindo dos métodos críticos de estudo da Bíblia que surgiram neste período. Estas linhas partiam do pressuposto de que não havia inspiração divina nos escritos de Paulo, pelo menos não como era entendido pelos reformadores. Um outro pressuposto desta época é que o pensamento de Paulo tinha origem no mundo grego, nas religiões orientais de mistério ou no gnosticismo. A escola de Tübingen. Paulo, o inimigo de Pedro. Ferdinand C. Baur, um dos principais professores da escola de Tübingen, na Alemanha, ensinou que o centro do pensamento de Paulo não era sua cristologia, Cristo, mas sua pneumatologia, espírito. Baur entendia que a antítese entre o espírito e a carne que aparece frequentemente nas cartas de Paulo representava a essência do pensamento do apóstolo. Essa antítese era entendida em termos hegelianos, como se referindo à antítese entre o absoluto infinito, espírito, e o finito, carne. Segundo Baur, Paulo havia desenvolvido essa antítese espírito-carne em reação ao cristianismo judaico, representado por Pedro e Tiago. Para Paulo, carne seria o sistema de salvação legalista contido no cristianismo judaico, e espírito, a salvação pela graça oferecida em seu evangelho. Paulo teve essa ideia em sua conversão, quando Deus lhe confrontou com o fato tremendo da morte de Jesus. A dialética espírito-carne foi usada por Baur para determinar a genuinidade das epístolas de Paulo e datar os escritos do Nt.
Para ele, todas as cartas atribuídas a Paulo onde não ocorre a antítese espírito-carne, não são genuínas, e devem ter sido escritas no século II, por um imitador de Paulo. As pastorais, Efésios e Colossenses estão entre as principais da lista de Baur. Evidentemente, a tese de Baur tem sofrido sérias contestações pelos estudiosos reformados conservadores. O problema com a tese de Baur é que ele rejeitou o livro de Atos em sua reconstrução do cristianismo do século I. Em Atos vemos claramente que não havia esta antítese entre o cristianismo judaico de Jerusalém, Pedro e Tiago, e o gentílico de Antioquia, Paulo. Na verdade, até pelas cartas de Paulo conseguimos ver isto, Gálatas 1, 6-10. Além do mais, a dialética de Hegel, filosofia usada por Baur para formar sua visão da história, já caiu de moda entre os próprios filósofos. Mas duas coisas podemos dizer sobre sua tese. 1. Ele estava correto em destacar a importância da antítese espírito-carne no pensamento de Paulo. Esta antítese ocorre em praticamente todas as suas cartas, muito embora nem sempre com a mesma nomenclatura. Por exemplo, carne-cruz, espírito-mundo, lei-espírito. 2. Infelizmente, ele conseguiu estabelecer firmemente nos círculos acadêmicos modernos a ideia de que Paulo desenvolveu sua teologia em separado de Jesus e dos demais apóstolos. 2. A interpretação liberal. Paulo, o moralista influenciado pelas religiões gregas. Muito embora a linha de Tübingen, que seguiu as ideias de Baur, possa ser considerada como liberal, o rótulo coube a outros estudiosos que também seguiram o pensamento de Baur, mas cuja ênfase recaiu no suposto background grego do pensamento de Paulo. Embora diferentes variações desta linha surgiram, elas tinham em comum a hipótese de que as ideias de Paulo tiveram origem em conceitos das filosofias e religiões da Grécia de sua época, as quais Paulo tomou e adaptou às suas crenças cristãs. Mas, exatamente de onde Paulo tomou estas ideias emprestadas? Podemos organizar as respostas dadas pelos liberais em 3 linhas principais. A. Paulo tirou suas ideias das religiões de mistério, que eram populares na Grécia. Um dos representantes desta hipótese, H. Oltmann, defendeu que foi no caminho de Damasco que Paulo descobriu um caminho de salvação diferente da lei, como havia aprendido no judaísmo. Essa experiência foi profundamente humilhante para ele, e o levou a aprender o que significa morrer e ressurgir com Cristo. Mas, a ideia de morrer e ressurgir com Cristo adquiriu forma mais exata em sua mente debaixo da influência do pensamento grego. O conceito de união com a divindade foi tomada por Paulo dos mistérios das religiões gregas de mistério. Estes mistérios eram ritos secretos praticados pelo adorador que o levavam a uma identificação cada vez maior com o seu Deus. Paulo teria transferido esta ideia para o cristianismo, criando o conceito de que pela ceia os crentes se unem ao Senhor ressurreto. Esta tese foi posteriormente defendida e ampliada por W. Bolse. Ele levantou a hipótese de que o Cristo pregado por Paulo era uma reinterpretação mística do Cristo escatológico da Igreja Palestina primitiva. Para ele, Paulo havia recauchutado o conceito e gerado a ideia do Kyrios, Senhor, pneumático, sob a influência do cristianismo helenista, que já existia antes dele, e das religiões de mistério. B. Paulo foi influenciado pelo mito do Redentor cósmico. Esta outra linha liberal de pensamento continua a afirmar que as ideias de Paulo foram tomadas das religiões gregas, mas identifica o mito do Redentor cósmico como sendo o ponto de partida de Paulo. Um dos principais defensores desta ideia foi W. Vrede. Para ele, a única maneira plausível pela qual Paulo poderia ter tomado a figura do Jesus histórico e a transformado no Cristo que ele apresenta em suas cartas, é se ele já tivesse anteriormente em sua formação e em sua mente alguns conceitos já definidos sobre um ser divino, os quais ele transferiu para o Jesus histórico debaixo do impacto da ressurreição, que para Vrede não foi literal. Vrede acreditava que Paulo tinha conhecimento do mito do Redentor cósmico de algumas religiões de mistério, o qual ele transferiu prontamente para Cristo. Assim, Vrede defendeu que a origem da religião criada por Paulo estava nos conceitos mitológicos das religiões gregas de mistério e não nos mistérios em si, como Oltmann havia sugerido. Apesar disto, Vrede reconheceu que a essência do pensamento de Paulo é a doutrina de Cristo e a sua obra, ou seja, redenção em escala cósmica. Vrede defendeu também que o conteúdo da mensagem de Paulo era que os fatos acontecidos com Cristo, encarnação, morte e ressurreição,
eram redentivos e, portanto, o fundamento da religião. Wrede asseverou, assim, que o pilar do cristianismo paulino era o conceito de história da salvação. E, portanto, ele se tornou um dos primeiros a reconhecer o aspecto escatológico, histórico-redentivo da pregação de Paulo. Um outro defensor da ideia do mito do Redentor cósmico é o famoso R. Bultmann. Para ele, a matriz da cristologia de Paulo não são as religiões gregas de mistério que adoram uma divindade que morre e revive, mas o drama agnóstico, mitológico e cósmico, que Hitzinstein havia chamado do mistério da redenção, baseado na mitologia da antiga Pérsia. As evidências, segundo Bultmann, estão em Romanos 5, 1 Coríntios 15, Filipenses 2 e Efésios 4.8 ao 10. Nessas passagens, Cristo é pintado por Paulo, ou por um discípulo seu, como uma figura cósmica que desce dos céus para batalhar com os poderes que ameaçam o homem. Por detrás disso tudo, está um entendimento gnóstico acerca do eu e do mundo. C. Paulo foi influenciado pelo gnosticismo de sua época. Outros estudiosos levantaram a hipótese de que Paulo havia tirado suas ideias, não das religiões de mistério, mas do gnosticismo. Recentemente uma biblioteca quase completa com escritos gnósticos, datando do século IV em diante, foi descoberta em Nag Hammadi, no Egito. Partindo destes documentos, e também das informações dos pais da Igreja, os estudiosos têm conseguido reconstruir as fases iniciais desta filosofia religiosa, que nasceu na mesma época do cristianismo. A palavra grega para conhecimento é gnosis, de onde vem o termo gnosticismo. Estas e outras fontes de informação nos revelam que durante os 2 primeiros séculos esta perigosa heresia ameaçou a Igreja. Sua característica central era o ensino que o espírito é totalmente bom e a matéria totalmente má. Como consequência, a salvação consistia na fuga da alma da prisão do corpo, não através da fé em Cristo, mas de um conhecimento secreto e especial. Para muitos estudiosos, Paulo acabou ficando influenciado pelas ideias do gnosticismo e as aproveitou em sua pregação. A literatura hermética. De Hermes, o mensageiro dos deuses. Nome dado a uma coleção de escritos em grego e latim sobre assuntos filosóficos, teológicos e ocultismo. Composta provavelmente durante os 2 primeiros séculos da era cristã, descobertos no Egito em meados do século XX. A hermética trata de alquimia e astrologia, e especialmente da redenção da humanidade através do conhecimento de Deus, uma faceta típica do gnosticismo. Hitzinstein defendeu a tese de que Paulo havia sido influenciado especialmente por um tipo de religião que combinava o judaísmo com religiões egípcias e orientais. Ele encontrou traços desta religião nos famosos escritos herméticos, veja o quadro ao lado. Os principais pontos dessa religião, que Hitzinstein achava que influenciara Paulo, e que deram origem ao conceito paulino da encarnação, morte e ressurreição de Cristo como sendo eventos salvadores, são esses. 1. O conceito de que a alma vive aprisionada pela matéria, mas que ascende e retorna a Deus através da gnose. 2. O mito do anthropos, homem, em grego. Segundo este mito, o Salvador era uma representação do homem original em quem o pneuma divino encontra expressão máxima. Hitzinstein acreditava que Paulo havia sido profundamente influenciado por esse tipo de gnosticismo helenista, pois ele usa muitas palavras similares, como psuchikos, natural, pneumáticos, espiritual, gnosis, conhecimento, agnosia, ignorância, potizen, iluminar, etc. Para ele, Paulo foi o maior de todos os gnósticos. Hoje sua tese tem sido rejeitada, mas deixou marcas profundas nos estudos paulinos. A Escola da História das Religiões, movimento iniciado na Alemanha, adotou algumas destas ideias, defendendo que Paulo foi influenciado por um gnosticismo pré-cristão. Para a maioria dos estudiosos dessa linha, o pensamento de Paulo foi dominado por este tipo de gnosticismo, que acabou por produzir nele uma cosmovisão negativa, que atingiu sua antropologia e sua cosmologia. Críticas ao liberalismo. Várias críticas podem ser feitas a essa linha de abordagem ao pensamento de Paulo.
As fontes usadas para sustentar essas hipóteses, que são tratados religiosos do gnosticismo antigo, foram escritas numa data posterior aos escritos de Paulo, escritos herméticos, século II, literatura mandiana, século III em diante, e maniquiana, século VII e VIII. Provavelmente, o que aconteceu, segundo o famoso F. Bruce, foi que Mani copiou Paulo e não o inverso. Essas fontes são complexas e não uniformes nesses temas, variando bastante entre si. Não dá para falar de um gnosticismo único e coerente que existisse ao tempo de Paulo, influente o bastante para ter determinado o pensamento do apóstolo. H. Gunkel já demonstrou que a ideia do Espírito, em Paulo, tem origem judaica e não grega. Através de suas pesquisas, este erudito alemão, embora liberal em sua teologia, demonstrou como o conceito paulino de espírito encontra paralelos na literatura do Antigo Testamento e na literatura apócrifa produzida pelos judeus, enraizando assim o conceito firmemente em solo judaico. Com isto, Gunkel desarmou os que postulavam que Paulo tinha tomado da filosofia e das religiões gregas este conceito. As pesquisas mais recentes demonstram que o verdadeiro background de Paulo é o Velho Testamento, o judaísmo do século I. A matriz do pensamento de Paulo não está no helenismo, mas na revelação histórica de Cristo na plenitude dos tempos, o cumprimento cristocêntrico das promessas feitas a Israel. A interpretação escatológica. Paulo, o profeta frustrado. Albert Savezier, morreu em 1965, é o estudioso mais conhecido dessa linha de interpretação. Para ele, o centro da teologia de Paulo era um misticismo crístico, Christ Mysticis, ou seja, o envolvimento da Igreja na morte e na ressurreição de Cristo, estar com Cristo e em Cristo. Essa identificação e comunhão tem como background a escatologia judaica. Ele criticou severamente os estudiosos liberais e da escola da história das religiões por não haverem destacado o elemento escatológico na pregação de Paulo. Segundo ele, o pensamento de Paulo está fundamentado na pregação do próprio Jesus sobre a proximidade da vinda do reino de Deus. Confrontado pela realidade da demora desta vinda, Paulo modificou o sistema original e introduziu o conceito do reino messiânico antes do reino de Deus. A nova era, a entrada em vigor do reino messiânico, foi inaugurada pela ressurreição de Jesus e os eleitos dela participam num sentido bem real. Apesar de ter corrigido positivamente o pensamento da época, há vários pontos na abordagem de Schweitzer que são insatisfatórios. Ele deixa de fora várias das cartas de Paulo que considera espúrias, 2 Tessalonicenses, Colossenses, pastorais. Conforme já vimos, o cânon paulino que for adotado acabará por influenciar os resultados da nossa pesquisa. Sua utilização do esquema escatológico judaico força demais a acomodação do pensamento de Paulo. O pensamento de Paulo não pode ser explicado somente em termos da escatologia judaica. Ele continua a manter uma antítese entre Paulo e Jesus, reminiscente do liberalismo. Para ele, a religião ensinada por Paulo vai além daquela ensinada por Jesus. Ele nega a realidade histórica da ressurreição e considera que tanto Jesus quanto Paulo estavam enganados quanto às suas expectativas da vinda do reino de Deus. A origem judaica do pensamento de Paulo. Paulo, o judeu helenista. Um outro desenvolvimento importante nos estudos paulinos é o reconhecimento crescente de que a matriz do seu pensamento dever ser encontrada em sua formação judaica. O estudioso judeu alemão H.J. Sochoepes defendeu que Paulo tem que ser entendido como um judeu da dispersão helenista, e que seu estilo e tipo devem ser claramente distinguidos daquele do judaísmo da Palestina. Entretanto, Sochoepes está assumindo que o judaísmo da dispersão e aquele da Palestina são dois mundos distintos e estanques, sem comunicação entre si, o que não pode ser provado. É bom lembrar ainda que Sochoepes postulava que Paulo apresenta uma versão distorcida do judaísmo farisaico de sua época. Outros estudiosos têm notado o conceito de personalidade corporativa no pensamento de Paulo, que tem claramente um background no Velho Testamento, e que serve como base para a doutrina do em Cristo, tão característica de Paulo. Até então, como vimos, pensava-se que Paulo havia tirado esta ideia dos mistérios das religiões pagãs, ou dos mitos de religiões persas, ou ainda do gnosticismo.
Um exemplo em português é o livro de Russell Shedd, A Solidariedade da Raça. No geral, estudiosos têm reconhecido que o ponto de partida do pensamento de Paulo é o aspecto escatológico, histórico-redentivo de sua pregação. Apesar de ter errado em muitas coisas, Schweitzer conseguiu perceber isso. O mesmo ocorreu com C. H. Dodd. Mesmo Bultmann reconhece que o ponto de partida está na interpretação escatológica que Paulo faz da morte e da ressurreição de Cristo. Conclusão. Ao final desta aula, podemos perceber alguns pontos interessantes para nós. 1. Os pressupostos realmente acabam por influenciar o estudo da Bíblia. Os estudiosos liberais e de outras linhas, que partiram do pressuposto da não existência da revelação divina infalível, acabam por tornar a mensagem de Paulo simplesmente num produto da imaginação humana, criada debaixo da influência de religiões pagãs. Este ranço do liberalismo ainda permanece nos estudos paulinos e muitos livros sobre Paulo, especialmente aqueles escritos por estudiosos alemães modernos, refletem a sua influência. Alguns destes livros são traduzidos para o português por editoras católicas. 2. Como é importante determinarmos a matriz do pensamento de Paulo para podermos acessar corretamente o cerne do seu pensamento. Nossa disciplina parte do pressuposto de que esta matriz é o judaísmo do século I. 3. Ficamos a nos perguntar por que pessoas que não acreditam na Bíblia se dedicam a estudá-la, terminando com teorias tão estranhas para os que a recebem como palavra de Deus. Pessoalmente, acho que é porque muitos, mesmo sem crer na Bíblia, têm curiosidade, como um historiador ou um arqueólogo, em descobrir como ela foi escrita e como surgiram as ideias religiosas nela contidas. A lição importante para nós é que o estudo da Bíblia deve ser feito com estudo sério e com fé viva no Deus que é seu autor final.